Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia! Que bom estar aí na sua companhia mais uma vez. Muito obrigada. Eu tenho certeza que somente coisas boas virão para nós, com certeza. E esteja certo de que algo muito bom está preparado para acontecer na sua vida, viu? E para lhe proclamar um novo tempo cheio de energias positivas, está no ar o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação. E o assunto do programa é: as pessoas se tornam aquilo que julgam ser. Para tanto, uniram-se 3 especialistas dos ensinamentos da Aceite ou Noie: o preletor Enio Masakihara, o preletor Heitor Miyazaki e o preletor Carlos Alberto da Silva. Há pessoas que lamentam que não conseguiram êxito, mas como é que ela está vivendo o dia a dia dela? Ela está ajudando alguém, ela está manifestando o amor, está vivendo com ética, tudo isso influi, porque a pessoa quando não vive com amor, ela começa a carregar sentimento de culpa e isso prejudica a vida dela. Sempre no mês de abril, milhares de pessoas se dirigem à Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo, para orarem juntos em memória de pessoas queridas que já partiram deste mundo. Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. É a festividade do Santuário Roso do Brasil. Esse ato de amor é de vital importância para o fortalecimento dos laços familiares, bem como para a consolidação da prosperidade, da saúde e da harmonia na vida de todos aqueles que participam do seu lar. Venha para a 58ª festividade do Santuário Roso do Brasil e 30ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e Angola, dia 13 de abril, das 9 às 14h30. Manifeste seu sentimento de gratidão por meio da oração e do preenchimento com carinho dos registros espirituais para aqueles que lhe antecederam e que foram fundamentais para que lhe fosse dada a vida. Informe-se 0800 770 2600, 0 operadora 11 5074 4180 ou pelo site www.sni.org.br/roso. Vivifique o seu amor através desse ato e ilumine sua vida e de toda a sua família com as bênçãos dos seus antepassados. Nossa mente é quem fabrica, em última análise, aquilo que nos acontece. Mais do que isso, as pessoas se tornam aquilo que julgam ser. Então, fique agora com um debate altamente esclarecedor que reuniu o preletor Enio Masakihara, o preletor Heitor Miyazaki e o preletor Carlos Alberto da Silva. Vamos ver? Muito obrigado. As pessoas se tornam aquilo que julgam ser. E hoje é o tema do debate do programa da Aceite ou Noie, esse modo feliz de viver. E para falar sobre esse assunto, 2 pessoas aqui maravilhosas. Primeiro aqui à minha esquerda, o professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, não? Obrigado. Só alegria? Bom? Só alegria, graças a Deus. Que bom. E aí, e os peixes? Ah, os peixes agora tem. O freezer voltou a ter peixe. Ai, que bom, que bom, que bom. E à minha direita aqui, o professor Carlos Alberto da Silva. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professor Enio, maravilhoso. Só alegria? Só alegria, feliz de estar aqui com todos vocês, viu? Obrigado por ter vindo. Muito aí obrigado. também, né? E o seu time, tá tudo bem? Meu time esse ano tá tudo bem. Então deixa. Nosso time deixa melhor. Então deixa, né? Vamos mudar de assunto. Né? Se bem que continua o melhor do mundo, mas tudo bem, né? A gente tem que deixar outros times serem felizes. Tá certo. Serem campeões, eu entendo essas coisas, né? Bom, as pessoas se tornam aquilo que julgam ser. Como que é esse processo aí, professor?
Isso mostra como o ser humano, ele tem... Eu vejo, sempre falo que o ser humano, a mente do ser humano é igual um vaso fértil, onde a semente que for lançada, se for semente boa, vai nascer coisa boa, se for semente ruim, erva daninha vai manifestar como erva daninha. Então, da mesma forma, aquilo que a pessoa pensa que ela seja, por isso que é fundamental compreender duas coisas, né? A palavra orar em japonês fala inoru, i é vida, noro é declarar. Então, aquilo que nós declaramos do dia a dia é uma oração. Por isso que a pessoa, quando se julga uma pessoa incompetente, ela não vai fazer coisas maravilhosas. Quem se julga um incompetente não vai fazer coisas geniais, né? Então, da mesma forma, aquilo que nós pensamos não é somente pensar, mas aquilo que nós sentimos ser. Não é assim, porque existe diferença entre pensar e sentir. Aquilo que a pessoa sente é aquilo que vai manifestar no dia a dia. Daí a razão de termos necessidade de sempre estarmos com a mente correta, pensamentos corretos, vivenciar uma vida correta e passar a acreditar em si próprio. Tá, só deixa eu ver com o professor Heitor e o professor Carlos também. Eu sou aquilo que eu penso que sou, né? O que nós estamos falando aqui. Então, se eu me julgo uma pessoa incapaz, eu acabo manifestando essa incapacidade no dia a dia. Se eu me julgo uma lagartixa, porque nasci no meio da lagartixa, fui criado com lagartixa, uma expressão. Já que ele se julga um ser triste, pobre, como que... Está pensando na lagartixa na parede. Só pela cara dele. Mas deixa pra lá, deixa a lagartixa pra lá. Então, mas a pessoa se julga incapaz, assim, ou pobre, ou insatisfeita. Como que ele consegue mudar dentro dessa situação de hoje para se tornar uma pessoa, então, que se julga merecedora de sucesso, de felicidade e prosperidade? Na verdade, nós somos igual sugestionamento. Nós somos sugestionados sempre por tudo isso, né? Na verdade, a própria vida do Carlos Alberto, ele tem muitas e muitas coisas para contar do que ele era, do que ele passou, da transformação que ele teve. Por quê? Porque ele acreditou naquilo que o mestre Masaru Taniguchi escreveu nos livros. E isso ele pôs em prática, né? Porque realmente... Agora, uma coisa, né, falando sobre isso, às vezes, as pessoas confundem também, por exemplo, aquilo que elas acreditam ser e aquilo que desejam ter. Então, por exemplo, quando a gente tem... Não é aquilo que a gente tem no consciente que determina. Então, acho que todas as pessoas querem ser felizes, todas as pessoas querem ser bem-sucedidas na vida, serem aceitas, serem amadas. E tem que acrescentar também o estar, né? O estar, também não é verdade? Estar, ter e ser. Né? Exatamente. Então, só que às vezes a pessoa, ela deseja aquilo, mas ela não acredita naquilo, ou seja, que ela é merecedora. Né? Então, aqui no livro que nós estamos, né, utilizando, Você é Dono de Potencialidade Infinita, o professor Masaru Taniguchi, ele nos diz que o ser humano se torna aquilo que julga ser. Portanto, é essencial mantermos sempre a convicção de que somos filhos de Deus. Não tenha pensamentos como sou preguiçoso, sou inferior, sou inútil, sou doentio, etc. Diante das dificuldades, não reclame, não se queixe, pois isso é o mesmo que afirmar mentalmente: sou fraco, não consigo superar esta dificuldade. Então, o professor falou da oração, né, professor? Quer dizer, mas a oração estar também, né? É o estar. Porque estar doente é uma coisa, agora ser doente não é, porque a vida não adoece. Exatamente. Só que a oração não é tudo aqui. A oração é a palavra fortemente dita. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela reclama, ou ela começa a dizer que ela é infeliz, ou que está doente, ou se sente coitadinha, isso não deixa de ser uma oração com efeito contrário. Professor Heitor, o senhor que já orientou milhares e milhares de pessoas, com certeza já também orientou pessoas que não tinham autoconfiança, ou se julgavam pessoas incapazes, e hoje são pessoas realmente maravilhosas, de sucesso, né? Podia contar um desses casos, pelo menos? Um caso bem sui generis. Uma vez um rapaz do Paraná veio me agradecer, me agradeceu muito, muito, porque eu havia contado um fato, uma história real de um jovem que tinha muita vergonha, muito tímido, acanhado, que não tinha coragem de ir na lanchonete da escola para tomar um café. Tinha vergonha de chegar no balcão da lanchonete para tomar um café, para comer alguma coisa. E esse jovem que eu contei, né, chegava na casa dele, ele ficava na frente do espelho treinando: me dá um café, me dá um café, me dá um café, porque não conseguia falar. E lembrou do que a avó dele falava: você é filho de Deus, você tem capacidade infinita. Ele começou a repetir: sou filho de Deus, eu tenho capacidade infinita, tudo consigo fazer. E tanto treinar, até que conseguiu fazer isso.
E quando eu contei que esse jovem era eu, esse rapaz do Paraná falou: aquilo lá foi a chave para eu perder o medo, perder a timidez, porque eu também era assim. Então ele veio me agradecer que a vida dele se transformou quando ele adquiriu essa autoconfiança e viu que o problema estava exatamente ele acreditar nele, entender que é filho de Deus. Por isso que quando o Carlos leu o texto, filho de Deus, né, não é exatamente por não ter ou não estar. A pessoa pode não ter aquilo que ela deseja ou não estar manifestando a saúde, por exemplo. A pessoa pode estar doente, mas ela não é doente, ela é filha de Deus, é vida perfeita de Deus. Essa vida perfeita de Deus é o grande enfoque que a Seitonê dá, não olhar aquilo que os olhos carnais estão enxergando. Por isso, da mesma forma, não existe vida tímida, não existe vida medrosa, todos nós somos filhos de Deus, temos capacidade infinita. Mesmo caso com o jogador de futebol ou algum esportista, quando ele perde a autoconfiança, porque a torcida está vaiando, porque vai jogar no campo do adversário, e muitas vezes ele perde duas, três competições, uma equipe que perde vários jogos consecutivos. O que normalmente eles falam? Precisa ter uma série de vitórias para voltar a ter aquela autoconfiança. Então, na verdade, é um estado emocional de acreditar em si. Tá certo. Carlos, falamos agora um pouco que você ia falar sobre complexo de inferioridade, que está aqui no livro, né? Você é dono de potencialidade infinita, na página 25. Complexo de inferioridade oculto nas profundezas da mente. O que é isso, Carlos? É que, na verdade, é o seguinte, quando a gente tem a experiência de ter sucesso naquilo que faz, fica gravado o sucesso. Mas se, por exemplo, lá na escola, vamos pegar lá, às vezes a professora foi lá, te chamou para você ler um texto na frente, e você ficou assustado, se perdeu no meio da leitura, gaguejou, todos os seus amigos começaram a dar risada de você, e a professora acabou te ridicularizando, você se sentiu ridicularizado naquele momento. Pronto. Ali já está gravado nas profundezas, essa pessoa, muito provavelmente, ela vai carregar por muito tempo na vida dela que ela falou em público ou lê alguma coisa em público, a pessoa trava completamente. E aí não consegue se manifestar em público. Ela se esquece daquilo, né? Porque aquilo se apaga. Trouxe tanta dor, tanto sofrimento que vai se apagar. Eu vivenciei isso também. Então, uma ocasião, na escola, eu gaguejei na hora de fazer a leitura, não conseguia fazer, e a professora começou a me imitar na frente dos amigos. Aí todos caíram na gargalhada. Bom, não chorei, de vergonha para não ficar pior a história, mas a partir daquele momento eu não conseguia mais falar em público. Isso até que eu conheci a Seitonê. Isso eu já tive a oportunidade de relatar em palestras e tudo mais, mas foi o exercício, ou seja, um treinamento. Então, aquilo que o professor Heitor falou, eu estava tímido, mas eu não era tímido. Aí entra outro detalhe que é importante, não é bem dentro em si da sequência do tema, mas é importante que os pais, os professores, tomem muito cuidado em não criticar os seus filhos, seus alunos, porque isso gera um complexo. Principalmente na frente dos irmãos, sabe, dos outros filhos ou dos outros alunos, né? E outro detalhe também, eu também detalhe que você falou na frente dos outros, às vezes os pais, existem pais que acham engraçado quando o filho fala um palavrão e o filho pensa que está agradando, daí para frente começa a fazer isso. O filho mente, o pai dá risada, a mãe dá risada, ele pensa que está certo e continua mentindo, depois não consegue parar de mentir. Está gravado nas profundezas, sabe, do subconsciente. E como tirar isso? Bom, eu recomendo leitura de bons livros, né? Tá. Acho que o que mudou a minha vida, definitivamente, foram os livros da Seitonê. Né? As palestras, elas são muito importantes, eu costumo dizer sempre isso também. Elas são importantes porque elas nos despertam alguma coisa, mas não é o fim. O fim a gente consegue quando está lendo os livros. Carlos, lembrando disso daí, eu sempre digo nas palestras que eu não saio de casa sem um livro na mão. Pego o metrô para poder sempre ter condições de ler pelo menos 2, 3 páginas na ida e na volta também. Faz diferença. Por isso que você que está assistindo, experimente ler esse livro umas 10 vezes, 8 vezes, 7 vezes, mas leia e releia várias vezes. Vai ficar gravado no subconsciente as palavras da verdade. Com certeza a vida vai mudar. Aliás, né, o professor Heitor aqui, ele também é conhecido como o homem do livro A Humanidade Isenta do Pecado, né? E uma coisa interessante que o professor Camilo Kusumoto, que foi quem fez a compilação daquele livro, posteriormente ele fez a compilação deste livro também. E ele diz o seguinte, que a pessoa que leu A Humanidade Isenta de Pecado, então ela se conscientizou de que é isento de pecado, ela deve em seguida ler esse livro.
Então, o professor Heitor, quantas pessoas, né, professor, tem relatos que superaram complexos, que venceram na vida, e simplesmente por ler a humanidade dentro de pecado. E aí vem a sugestão, o complemento, que é o livro Você é Dono de Potencialidade Infinita. Então o professor Camilo Kushumoto, ele diz que é fundamental que se leia, justamente para quê? A gente aprenda a exteriorizar tal capacidade infinita. Verdade. Esse livro é muito bom. Maravilha. Aqui nesse mesmo livro, então, né, Você é Dono de Potencialidade Infinita, fala aqui sobre o método de Henry Ford, né? Para alcançar a riqueza. Gostaria que o professor... 37. Se o professor Heitor pudesse nos falar um pouquinho qual é esse método que ele usou e que prosperou tanto e beneficiou tantas pessoas, né? Quando Henry Ford foi questionado por um repórter como é que ele prosperou se ele, quando no passado, na infância, adolescência, ele era pobre. Ele foi contestado por Henry Ford e falou, não, nunca fui pobre, na verdade, nunca deixei de ter recursos. O recurso está dentro da gente. O que nós temos que entender é que a potencialidade nós temos. Por isso que às vezes a pessoa começa do nada, mas Deus, quando a pessoa tem aquela boa vontade, vive em harmonia, segue a ética da sua vida, aliás, o livro Conquista a Felicidade com Amor, o livro... Mas leiam, na verdade, o livro todo, porque é de autoria do professor Heitor Miyazaki. E aqui, na verdade, olha, até ele estava aqui debaixo das revistas, esse é um livro extraordinário mesmo. Aqui, na verdade, é o primeiro livro do professor Heitor Miyazaki. É um livro gostoso de ler. E eu considero, sabe, professor, que de todos os complexos que eu já tive na minha vida, quando conheci Seiichi Noye e ouvi as palestras do professor Heitor Miyazaki, eu nunca, jamais poderia imaginar naquela época que um dia eu seria amigo dele e que ele me daria a honra de convidar para fazer o prefácio do primeiro livro dele. E é um livro que tem ajudado muitas pessoas. Com certeza. Mas a grandeza maior que a gente vê é que as pessoas, quando adquirem esse livro, o professor Heitor Miyazaki, ele doou todos os direitos autorais dele para ajudar a Fundação Grande Harmonia da Seiichi Noye. Legal. Um trabalho bonito que se faz. Como que faz para adquirir o livro? É só entrar em contato, entra no site ou pode ligar para o 0800 770 2600 ou então pela internet. Tá, a internet é www.sni.org.br. Tá certo. Então, voltando à história do Henry Ford, né? Senão a gente perde a carona. Perde a carona. Então, um dos pontos básicos, às vezes há pessoas que lamentam que não conseguiram êxito, mas como é que ela está vivendo o dia a dia dela? Ela está ajudando alguém, ela está manifestando o amor, está vivendo com ética, tudo isso influi, porque a pessoa quando não vive com amor, ela começa a carregar sentimento de culpa e isso prejudica a vida dela. Por isso que um primeiro passo é esse detalhe. O segundo passo é entender que como filhos de Deus, nós temos essa orientação constante de Deus. Então, vou citar o caso do Frank McNamara. Em 1950, Frank McNamara convidou vários executivos para jantar num restaurante muito chique, ele era um executivo. E na hora que ele foi pagar a conta, pôs a mão no bolso e esqueceu a carteira, pôs no outro bolso, não tinha cheque. E ele que deveria pagar a conta. Foi quando ele teve a ideia de criar o cartão de crédito. Por isso, Deus está sempre dando ideias e a partir desse momento é que Frank McNamara começou a prosperar. Por isso que Deus está sempre nos atendendo. Só que às vezes a pessoa não entende de que forma que é o caminho certo. Por isso é que está na oração Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Às vezes nós cismamos que tem que ser de uma forma e Deus está mostrando outro caminho. Mas esse potencial nós temos. A ideia de levar avante as ideias, como o Henry Ford teve também, a ideia de fazer a linha de montagem e não fazer um grupo de pessoas montar carro por carro, a velocidade de construir um carro passou a ser muito maior. Sim. Por isso também são ideias que Deus está mandando. E se nós analisarmos todas as grandes invenções, do raio-x com Röntgen e outras grandes invenções com Westinghouse, todas elas aparentemente foram simples coincidências, mas não. São inspirações que vieram do mundo celestial e que as pessoas captaram e com isso elas prosperaram. Maravilha. Professor Carlos, você esteve recentemente aqui no bairro da Penha, em São Paulo, né? E como foi lá? Foi tudo bem? Foi maravilhoso. Na verdade, a gente tivemos um seminário da Luz maravilhoso, sob a orientação do professor Shinji Takahashi.
e eu tive a oportunidade de ir como orientador adjunto. Mas olha, professores, a maior alegria quando a gente vai para os eventos da Seitonês, sabe o que é? É ver a quantidade de pessoas que conheceram a Seitonês através do programa da TV. Verdade. São muitos, né? Eu falo assim, fico até emocionado, né? Porque a gente é tratado com tanto carinho. Né? Então, pessoas que chegam e falam, olha, sabe, você está sempre, todo dia na minha casa. E coincidência, também ocorreu que no dia anterior tinha aparecido a palestra que eu gravei, que eu fiz na Convenção Nacional dos Jovens, tinha aparecido, então o pessoal tinha assistido, e aí o pessoal vem trazer, sabe, um carinho. E é uma coisa bacana que é como se a gente realmente conhecêssemos há muito tempo. Porque aí as pessoas chegam, perguntam da família, né? E aí eu falo da família, é uma grande família que hoje o programa da Seitonês na TV proporciona, ampliou, né, professor, as nossas famílias. E o carinho que elas vêm nos agradecer, porque aquela palestra, aquela que você fez, por exemplo, ajudou muita gente, muitas pessoas, né? É emocionante, né? Aí a gente só tem que ficar grato ao nosso mestre Masaharu Taniguchi, né? Sabe, que trouxe esse ensinamento que transforma a vida da gente, e hoje a gente tem a oportunidade de ser instrumento para transformar a vida de outras pessoas. E nosso muito obrigado aos mantenedores, né? Nossa, se não fosse os mantenedores, né? Então, essas pessoas não teriam oportunidade de assistir pela televisão, e muitas pessoas que estavam pensando em suicídio não teriam desistido da ideia se não tivesse conhecido esse programa. Então, por isso que a gente podia aproveitar e fazer um convite para você que está nos assistindo em casa, para que se torne mantenedor do programa da TV. Né? Vocês não imaginam o quanto esse ato de amor vai modificar a vida de outras pessoas. E a lei do dás e receberás... 10 reais por mês, né? 10 reais. Tá bom, mas eu costumo dizer o seguinte, sabe, se você pode, não doa só 10 não, sabe? Quanto mais doar, sabe, mais vem. Né? É uma alegria imensa. Viu? Bom, para encerrar, então, como estamos falando, né? As pessoas se tornam aquilo que julgam ser. Gostaria de encerrar, então, como sugestão, que a base da saúde está na mente, e tem muitas pessoas se julgando doentes, sei lá, acabando com a sua própria vida, com a sua saúde, em modo de expressão, né? Então, eu queria encerrar assim, a saúde, a base da saúde está na mente. De que maneira, então, nós podemos colocar na nossa mente a saúde? E para encerrarmos, então, vamos deixar o professor Heitor, né? Deixa o professor responder isso. Então, vamos lá. É fundamental voltar a compreender a verdade. A verdade liberta, disse Jesus Cristo. Uma vez eu falei para um rapaz que ele tinha constantemente convulsões. Então eu disse-lhe o seguinte, na vida anterior você não teve convulsões, na antepenúltima também não, na terceira vida anterior a essa também não teve, significa que a sua vida é perfeita. Mas você criou ter convulsões nessa vida, por quê? Porque você guarda um ressentimento com seu pai. Então, perdoe. A mente vai criando, a mente vai fazendo com que manifeste. Outro caso também, o caso de até consta no livro, uma senhora que perguntou lá em Biúna, que o marido dela tinha ferida nas axilas e não cicatrizavam, e usava pomada, e ia em outro médico, receitava outra pomada e não cicatrizava. Aí eu disse, a ingratidão que o seu marido tem com uma pessoa que ajudou muito o seu marido. Chegou em casa, contou para o marido, na hora ele começou a chorar, falou, minha mãe, eu tenho ingratidão com a minha mãe, porque a mãe ajudou muito quando eles casaram, e quando a mãe ligava para a casa dele e falava para a esposa, fala que eu não estou, na hora ele viu, se arrependeu e começou, ligou para a mãe, ficou 40 minutos no telefone chorando, pedindo perdão. Dia seguinte ele acordou, estava sequinho. A mente cria e a mente cura. Maravilha. O senhor citou agora há pouco que também está no livro. Está no livro Conquiste a Felicidade. Legal. Ok. Então, só para ficar claro, né? O livro que o professor cita agora é o livro Conquiste a Felicidade com Amor, então de autoria do professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado aí, professor Heitor Miyazaki. Obrigado aí pela participação, pela orientação. Muito obrigado. Obrigado ao professor Carlos Alberto, obrigado pela participação, pela orientação. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seitonês para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600 para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva.
Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600 para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seiichi Noe, agora em suas mãos. Estamos acabando, que pena. Mas olha, se surgiu em você aquele desejo de saber mais sobre a Seiichi Noe, essa filosofia de vida que vem transformando a vida de milhares de pessoas para melhor, sobre nossos eventos e nossos pontos de reuniões, mande um e-mail para sni@sni.org.br e faça contato conosco. Temos certeza de que você vai adorar ingressar no universo do programa Seiichi Noe, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, tá bom? E, gente, orar é abandonar mentalmente o passado triste e tirar o pensamento do futuro. No agora, seja integralmente entregue a Deus. É o nosso momento de oração. Tchau, tchau. Oração para que o indivíduo seja a autorrealização de Deus. Deus é a fonte da minha vida. Sou aquele que nasceu de Deus. Não só nasci de Deus, como também sou sua autorrealização. Deus se autorrealiza através do ser humano. E o homem consegue alcançar o autoaperfeiçoamento somente quando conhece que a sua fonte é Deus, recebe a sua sabedoria e conscientiza a sua unidade com Deus. O homem, ao conscientizar que a sua fonte é Deus e ao receber a orientação de sua sabedoria, obtém infalivelmente todas as coisas boas conforme deseja. Nunca busco aquilo que seja incompatível com Deus. Jamais me permito ter desejos incorretos, como o de obter benefício às custas dos outros. Como as boas coisas a mim adequadas vêm infalivelmente enviadas pela fonte inesgotável que é Deus, não preciso prejudicar os outros para obter o que pretendo.